Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades. A gente vai detonar agora resolvendo questões sobre trabalho infantil no Brasil. Tô te esperando, vem, vem! E aí galera, bacana? Primeiro de tudo, volta lá no vídeo 1, assiste a questão do trabalho infantil a nível mundial, vai no vídeo 2, olha a questão do trabalho infantil dentro do Brasil, para a gente poder chegar aqui nesse nosso terceiro vídeo, resolvendo questões sobre o trabalho infantil, sobre o trabalho informal dentro do Brasil e, principalmente, como é que acontece essa superexploração da mão de obra dentro do território nacional hoje. Então, vamos aqui na primeira questão, olha só. Leia o texto abaixo. Em seu discurso, Dr. Ulisses Guimarães, como era chamado, sintetizou aquele que, a seu ver, a principal contribuição do novo texto constitucional, a Constituição Cidadã, a Constituição ali de 1988. Hoje, 5 de outubro de 88, no que tange a Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação. Mudou quando se quer mudar o homem em cidadão. Só é cidadão quem ganha o justo e suficiente salário. Lê e escreve. Mora, tem hospital, tem remédio, lazer e quando descansa. Infelizmente, se nós partirmos desses pré-requisitos, nem todas as pessoas no Brasil podem ser consideradas um cidadão brasileiro. Por quê? Porque existem inúmeras pessoas que não têm uma habitação digna, não têm serviço de saúde digno, o nível de analfabetismo no Brasil ainda é muito elevado, que é justamente o que acaba empurrando uma grande quantidade de crianças para o mercado informal, para o trabalho infantil, para poder ajudar as suas famílias. Então, a Constituição de 1988 é uma das mais belas constituições existentes no mundo, é a nossa Constituição Cidadã. Mas dentro do que tange a população brasileira hoje, muitas pessoas não podem ser consideradas ainda um cidadão de fato e de direito no Brasil. Tudo bem? Sobre a Constituição de 88, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Tornou o voto facultativo para maiores de 16 anos e obrigatório para analfabetos. Não é obrigatório para analfabetos, também é facultativo. Instituiu a licença paternidade de 5 dias e a de gestante de 180 dias. Olha, tem licença paternidade, tá? Não esquece disso. De 10 dias, não são 5, 10 dias. Permitiu a possibilidade de decretação de um ato institucional, aí 5. Governo civil militar, tá? Sem comentários. Deixo isso para o meu mestre Paulo Gereba. Determinou que a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de prisão. Perfeito. A Constituição de 88 garante essa saúde, garante essa educação, garante essa moradia e também trata de bater em cima de um dos maiores problemas dentro do mundo pobre, dentro do Brasil, que é a questão do racismo. Agora, guarda uma informação aí. O Brasil é o maior mosaico socioétnico e cultural do planeta. Nenhum outro local do mundo existe uma miscigenação populacional, uma miscigenação étnica tão grande quanto no Brasil. Então, gente, todo mundo tem sangue indígena, negro, afrodescendente e sangue europeu. Ou europeu lusitano ou europeu não lusitano. O maior mosaico socioétnico-cultural existente no mundo é aqui no nosso Brasil, ou melhor ainda, nos nossos vários Brasis. Tá ok? Vamos para a segunda. A maranhense Pureza Lopes Loyola é uma importante protagonista do combate ao trabalho escravo no Brasil. Em 93, ela saiu de Bacabal, minha cidade, alô Bacabal, ei pai, ei mãe, tô aqui, ó, tá? Onde morava em busca do seu filho Abel, que fora aliciado para trabalhar em uma fazenda na região. Olha aqui, ó, aliciamento. E geralmente esse aliciamento, ele ocorre com as crianças e com os adolescentes, retirados ali do seio da família e levados para trabalhar de maneira escrava. Não esquece, dentro de regiões como o Nordeste e o Norte do Brasil, ainda é muito comum a escravidão, infelizmente, principalmente a chamada escravidão por dívida. Durante a procura
que durou até 96, ó, de 93 para 96, quando a Bel retornou ao lar, ela se deparou com graves situações de exploração de trabalhadores em garipos, carvoarias, fazendas, olarias. Pureza registrou e denunciou essas violações às autoridades do poder público. As suas andanças e denúncias precederam a ação do Estado brasileiro, que reconheceu a existência de trabalho escravo em 95, porque teoricamente teria acabado ali no final do século XIX. A história de Pureza Lopes Loyola alertou sobre a permanência do trabalho análogo ao escravo na sociedade brasileira na atualidade. Um dos principais fatores que acaba contribuindo para a permanência disso seria o quê? Modernização tecnológica. Sabe o que quer dizer isso? Quando você tem a chegada dessas máquinas no campo, muitas pessoas são deslocadas para as áreas urbanas. E quem permanece no campo é justamente essa mão de obra escrava. Tudo bem? Olha a terceira questão. Um dos fatores que tem impulsionado o avanço do trabalho informal no Brasil, lembra, o trabalho informal é aquele trabalho que não vai pagar impostos. Então, o trabalho infantil entra dentro desse trabalho informal. O que é que impulsionou isso nos últimos anos? Flexibilização das leis trabalhistas, principalmente a chamada terceirização dos serviços, que acaba permitindo que alguns serviços sejam literalmente passados para terceiros. Isso acaba provocando uma informalidade que pode contribuir para uma hipertrofia do terciário. Trabalho informal não paga imposto, tá bom? Olha só a quarta questão, tá? Olha só a quarta questão. Considerando as seguintes afirmações a respeito da situação do trabalho em condições de escravidão no Brasil. O número de trabalhadores em condições na escravidão e o índice de desenvolvimento humano nas regiões brasileiras estão associados. Lógico, se você tem um grande número de trabalho informal e escravo, o índice de desenvolvimento humano vai ser o quê? Mais baixo. O elevado número de trabalhadores em condições análogas à escravidão, resgatados na região norte, está relacionado à expansão da fronteira agrícola, tanto em direção ao norte do Brasil, região amazônica, quanto também para o sul da região nordeste, sul do Maranhão, sul do Piauí também e o sul da Bahia, região ali do Mato Piba, fechando com Tocantins no norte. O alto índice de trabalhadores, o alto número de trabalhadores em condições análogas à escravidão nas regiões metropolitanas do Sudeste apresenta relação com a migração de estrangeiros. Essa é a informação lá da aula 2. Você tem um grande número de trabalhadores informais e trabalho infantil dentro da região Sudeste por conta da concentração industrial e do grande número de imigrantes. Dessa forma, estão corretas 1, 2 e 3, letra E. E fechando aí a nossa quinta questão, nós temos aqui, olha a afirmação, o avanço do desemprego faz as desigualdades de renda entre brancos e negros voltar a crescer, interrompendo um processo de redução que se tinha iniciado na década passada. Em 2015, no primeiro trimestre desse ano, a remuneração recebida por brancos em todos os trabalhos teve uma variação positiva. Já por pardos, negros, mestiços, acabou o quê? Caindo. Você ainda tem uma diferença salarial entre brancos e negros e uma diferença salarial também entre homens e mulheres. As informações relatadas indicam o movimento étnico e social ocorrido em função da crise política e econômica que atingiu o Brasil nos últimos 2 anos. Esse movimento somente pode ser explicado pela diferente inserção profissional entre negros e pardos e brancos no Brasil, no contexto em que negros e pardos costumam ocupar funções profissionais de setores como serviços e construção civil, bastante valorizado em 2014, mas que sofreram uma retração nos últimos anos. Ora, a crise econômica fez com que a construção civil diminuísse a sua produção, empurrando esses negros, empurrando esses pardos para o trabalho informal e aumentando também o número de trabalho infantil, porque se essas pessoas estão perdendo seus empregos, os filhos vão ter que ir para o mercado de trabalho para, infelizmente, acabar tendo que ajudar essas famílias a se reestruturarem economicamente e, dessa forma, abandonando a escola. Dessa maneira, quinta questão, letra D, de fiquem com Deus, fiquem bem, até uma próxima oportunidade. Fui. Tchau.